Olá, queridos! Meu nome é Lara Umbelina, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o excesso de cansaço e indisposição. É um assunto, acho que é um dos que eu mais recebo lá na página do meu Instagram, quando eu interajo com vocês, como uma queixa, né? É uma queixa diária. E é um assunto que nós precisamos dar atenção e encontrar maneiras para viver com um pouco mais de disposição. Isso é um recurso fundamental pensando no nosso equilíbrio, na nossa saúde física e mental. Então, esse vídeo eu quero te auxiliar nisso. Já deixe seu like e se inscreva nesse canal também. Aqui nós temos vídeos todas as quintas-feiras. Então vamos nessa, que o tema é bom. Você tem se sentido cansado mesmo após um descanso físico do seu corpo, né? Aquela sensação de você acordar, já ter que lidar com um dia cheio de coisas, um peso, né? Um peso mental de muitos pensamentos, muitas preocupações, um cansaço mental. Então, isso tem sido a realidade de muitas pessoas e um caso sério, porque é a partir da nossa disposição que a gente também tem condição de ter uma satisfação maior com a vida. Então, lidar com essa questão, tanto da nossa performance física, quanto também da nossa condição de compreender as coisas da vida e acalmar mais os nossos pensamentos, acalmar a intensidade emocional, tudo isso gera um peso. Então, aprender a descansar, aprender a relaxar, mesmo com coisas a serem feitas, nós precisamos de pausas. E essas pausas não merecem ser feitas com culpa, não precisam dessa forma, de acontecer dessa forma. Então vamos entender mais sobre o aspecto da vida, das nossas necessidades, para que você consiga se atender e se sentir melhor diariamente. Um despertar e um cuidado constante. Eu, como psicóloga, estudo diariamente, lido com o comportamento humano e estudei também durante a minha graduação, os meus cursos, para compreender e continuo nessa busca de compreender esse fenômeno da vida, do comportamento humano. Mas para facilitar toda essa complexidade, vamos pensar assim na questão do nosso desenvolvimento enquanto espécie. Nós nascemos dependentes de outras pessoas, dos nossos cuidadores. E é uma dependência de todos os aspectos, né? De se alimentar, de se preparar para dormir, de entender, de conhecer o mundo. E nós vamos aos poucos entrando em contato com isso a partir das orientações, dos exemplos, do que a gente escuta, do que a gente se envolve. Com o passar do tempo, a gente começa a ter mais consciência de si, da própria vida, né? De que é um corpo, de que tem uma diferença em relação às pessoas que a gente se envolve. Então, a partir desse momento que a gente passa a ter essa consciência, é um momento também que a gente começa a fazer as coisas por si. Então, já entra a necessidade de se trabalhar a ideia do autocuidado, de como aprender a se atender conforme as necessidades. Necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades de propósitos, de conhecer a vida como ela é e conhecer a si mesmo também. Então, não é muito natural que a gente já saiba o que a gente precisa, porque a gente aprendeu conforme o que nos foi passado. E passamos uma boa parte do nosso tempo, da nossa vida, com essa dependência em relação às pessoas que estavam cuidando de nós. Se eu for entrar assim, até por uma questão mais social, de atualidade do dia a dia, também isso começou assim, a ficar até mais intenso, né? Temos cuidadores por mais tempo na nossa vida. Temos, às vezes, agrados e coisas que nos oferecem que até minam um pouco a nossa capacidade de fazer e de realizar. É a ideia assim, de crianças mimadas, vamos pensar dessa forma. Só que assim, eu estou trazendo só uma noção da gente compreender um pouco mais do porquê que o fazer, porquê que esse desenvolver a própria vida, as nossas próprias condições, pode estar se tornando um fardo e um peso. Porque a partir desse histórico, dessa vida que possa ter tido ao longo do seu desenvolvimento,
se acostumou. Então, não é muito natural que a gente desenvolva essa proatividade em relação ao nosso próprio autocuidado. E isso pode gerar diversas consequências para a nossa vida. Mas então vamos entender quais são as nossas necessidades. O que a gente precisa fazer para nos atender, para nos sentir bem e diminuir então esse excesso de cansaço. Como que a gente então, olha é contraditório, né? A gente pensar que a gente tem que fazer para descansar. Percebe? Assim, não é assim essa ideia da passividade. Então também, para a gente ter mais disposição, precisamos nos movimentar. Entrar num gatilho, num ciclo de entender o movimento e a lógica da vida. Precisamos desse movimento para estar também mais dispostos. Então nós, como seres humanos, temos diversas necessidades. Aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre o autocuidado. E lá eu explico, assim, vou aprofundando um pouco mais com vocês sobre as nossas necessidades humanas. Outros vídeos como de autoconhecimento também traz boas explicações. Mas de maneira resumida, nós primeiro precisamos pensar nas questões físicas. Necessidade de comer, de dormir, necessidade de nos relacionarmos, de nos sentirmos seguros em bandos com as pessoas e uma necessidade que talvez faça a diferença para você pensar em relação ao seu cuidado. É a necessidade de novidade. Nós somos constantemente insatisfeitos e rapidamente podemos enjoar, podemos nos acomodar a certas situações e isso começar a gerar um desânimo, essa ideia de uma repetição. Então, atribuir novidades na nossa vida traz mais disposição. Pense no seguinte, uma criança. Para uma criança, tudo é novidade. Tudo, ela está descobrindo o mundo, descobrindo relacionamentos, comidas, lugares, pessoas, animais, tudo é algo novo. E as crianças, elas apresentam naturalmente essa disposição, essa energia. Então, essa ideia de estar apresentando coisas novas para a nossa vida pode também facilitar, trazer esse movimento de mais disposição. Então, talvez você até pense assim, tá, mas eu não tenho muito tempo para trazer novidades. Mas as novidades que você colocar no simples da sua rotina, que também é importante para pensando na nossa disposição, manter alguns horários, principalmente ligado ao sono, mas nessa rotina, se você conseguir mudar algumas coisas, pode mudar alguns horários das coisas que você faz, você pode mudar a maneira de fazer, às vezes um trajeto de ir para casa, pessoas que você vai conversar, lugares que você vai começar a frequentar também, alimentação, modificar alguma coisa. Então, no simples do dia, você pode trazer esse ar de novidade para também se manter motivada e mais disposta em viver um dia que você possa te proporcionar coisas novas. Mas ó, eu falei de outros pilares, né? De outras necessidades. Eu estou apenas frisando essa necessidade da novidade, mas inclua esses pilares pensando na sua estabilidade enquanto corpo, enquanto uma pessoa que precisa se alimentar bem, precisa de nutrientes, precisa dormir, descansar, precisa se movimentar fazendo atividades físicas. Então, note, se conheça e contribua para o seu bem-estar. Eu tenho certeza que você quer qualidade de vida. Só que se for pelo caminho apenas da passividade, de facilidade nas coisas, talvez você não alcance o que gostaria. E você se ligar nessa ideia da novidade que eu estou explicando, traz uma ideia também de que na vida nós estamos sempre podendo aprender, reaprender, trazer esse movimento das coisas acontecendo gera mais satisfação. Então, lembrar que apesar desse básico, vamos pensar assim, a nossa tarefa de casa, o nosso dever de casa feito numa rotina simples, que é dormir, acordar, ir ao banheiro, fazer toda essa rotina, né, que você já conhece, você também pode pensar que tudo que a gente também quer desenvolver na vida exige um esforço. O próprio aprendizado, ele não é assim, nossa, que deslumbre somente. Aprender algo novo requer que a gente desenvolva habilidades novas, requer a compreensão ampliada. E quando a gente amplia, quando a gente cresce,
a gente entra até num estado assim de estresse, porque puxa, a gente sai da comodidade, sai da mesmice e se estica um pouquinho mais para desenvolver coisas novas. Então isso exige um esforço. Então compreender que faz parte, né, que a vida requer esse esforço. Um esforço às vezes de compreender uma outra pessoa, um esforço às vezes de compreender a si mesma, as dificuldades que passou na vida já em algum momento da sua história. Então estar aberto a pensar de outra forma, sair dessa comodidade, isso é algo que movimenta e que pode te gerar um pouco dessa ideia do cansaço, mas é através disso que as coisas começam a acontecer diferente. Então, lembre-se, né, que a gente pode pensar assim num bem-estar, né, em maneiras de se atender, mas que também conhecer a realidade da vida como é, que exige esforço da gente começar a fazer coisas diferentes também. E eu tô sempre trazendo assim esses dois polos, né, de você manter ali o seu dever de casa em relação ao seu cuidado do dia a dia, se esforçar um pouco para conquistar novas coisas. Então você pode compreender dessa forma e lembrar que hoje em dia muito dessa ideia de cansaço é pela pressão que existe em que a gente sempre esteja produzindo. Essa ideia de uma produtividade, de uma alta performance. Pode ser que isso esteja te exaurindo para além do tempo que você tem num dia, para além da condição que você ainda está. Não significa que você não possa alcançar determinado nível, mas que nesse momento talvez você possa estar exagerando a se exigir demais. Então, esse equilíbrio de você perceber até onde você vai, lembrando do seu autocuidado, dos pilares que você precisa manter em dia e das pausas que são importantes, que fazem parte. A gente não precisa ter assim a pressa de realizar tudo de uma vez. O nosso aprendizado ele é gradual, nosso crescimento também. Então, dessa forma, fica mais fácil também de não querer se exigir tanto para ter um cansaço extremo. Não se cobrar numa medida exagerada. Então, só você conhece a sua história, só você sabe das suas lutas diárias. Então, aproxime-se disso. Né? Como que tá o seu dia a dia? Quais são as coisas que você já deu conta de fazer? Tem sido realmente as suas prioridades? O momento de fazer as coisas por si, mantendo a sua saúde, produzindo também, pensando no trabalho. Porque o trabalho, ele é uma maneira da gente manter todos esses pilares da nossa vida. Né? O trabalho é um caminho, não é o fim em si mesmo. Então, é uma maneira de contribuir com outras pessoas, é uma maneira de ter um envolvimento social, aprender com isso também, se relacionar. Quantos ganhos existem? Não somente com o objetivo máximo de resolver tudo, de terminar com tudo, deixar tudo acabado. Essa cobrança excessiva, essa ideia de que a gente vai concluir alguma coisa, a gente está sempre refazendo, renovando. Então, a gente tem um tempo ali do dia e no outro dia a gente pode recomeçar. Então, pensar dessa forma pode te tranquilizar, né? Não tem por que você se exigir tanto em uma única coisa. Então, quanto mais equilibrar a vida com as outras áreas também, esses momentos de pausa, de lazer, isso contribui para mais disposição no seu dia. E aí, para você ter mais satisfação, tranquilidade, né, essa ideia de um cansaço mental, você realmente reduzir. Você já parou para pensar assim no seu propósito de vida, no que é felicidade para você? Será que você não está aí patinando num ciclo, numa busca de felicidade que nunca se alcança? Porque realmente, se a gente entender o ciclo da vida, o ciclo de um dia, vamos repetir muitas coisas. E estar mais satisfeitos com as coisas das quais a gente lida diariamente, sabe essa ideia assim do ordinário mesmo, do simples, facilita a gente não sofrer tanto com a ideia de um ideal, uma fantasia, de um momento incrível que possa acontecer como se fosse a realidade diária. Então, pensar dessa forma gera um sofrimento e um cansaço,
para lidar com um dia e ver que vai ser sempre a mesma coisa e de novo e de novo. Então, qual que é o seu ideal, né? Qual é o seu sentido, assim, de realmente vale a pena a vida que está vivendo? Sentir feliz por concluir um dia, pelas coisas que você fez, pelo progresso que você está tendo. Que métricas que você tem para avaliar isso? Então, essas palavras, né, essa conversa que a gente está tendo, é no sentido de você pensar a respeito e te auxiliar com as suas necessidades básicas de um dia, necessidades básicas de você como um corpo, e que a maneira de você pensar sobre a vida inclua entender esses momentos de lidar com alguns desconfortos, mas que eles são superados. Que você encontre soluções para amenizar esse sofrimento e continuar. É esse sentido maior de poder aprender coisas novas. E quando eu falo de simplicidade, a gente pode trazer de uma maneira mais prática também, pensando em reduzir os excessos que às vezes também cansam. Porque a gente se cansa de algo que não está dando conta, né? Que está assim, excessivo. E no dia, às vezes a gente nem percebe, mas tem muitas coisas que podem estar sendo excessivas e gerando um desgaste maior do que o natural que você precisaria lidar no seu dia. Então, para simplificar o dia de vocês, eu peguei algumas dicas de um filósofo que escreveu um livro muito interessante a respeito da sociedade do cansaço. Ele chama, eu vou errar esse nome aqui, ó, filósofo Byung-Chul Han. Ele é sul-coreano e falou a respeito das cobranças excessivas que existem na sociedade, que nos influenciam, que nos exigem uma certa performance de estar sempre produzindo e gera muita culpa, inclusive dos momentos de ócio ou que a gente não está fazendo muita coisa. Então, eu juntei algumas coisas que ele falou e acrescentei algumas outras que eu vejo que também tem coerência em relação a gente reduzir os nossos excessos. Primeiro, de maneira assim mais do dia a dia, qual é o seu excesso em relação às atividades que você está querendo fazer, mas que não tem tempo e que não é o momento? Primeiro, você vai escrever tudo o que você faz, todas as funções que você ocupa. Se você é mãe, se você é pai, se você trabalha, se você tem que cuidar da casa, se tem que cuidar de si, quais são o tempo que você gasta fazendo essas coisas. Se você assiste, se faz uma pós, você faz um mestrado, está estudando para concurso, está fazendo uma aula extra, está fazendo quantas atividades físicas, com o que é que você se envolve? Você já realmente parou para pensar assim, quantas coisas são? E dessas coisas, o que tem sido um excesso ou desnecessário para esse momento que você está? É um primeiro passo para a gente começar a reduzir. Aí depois tem outras partes aqui. Então, lidar com os desconfortos emocionais. Se você está passando por uma situação que gera um desconforto, uma tristeza, saiba que isso também faz parte da experiência humana. É da mesma maneira que eu estava explicando para vocês em relação ao crescimento, ao desenvolvimento, que gera um estresse. Mas eu não estou querendo romantizar sofrimento, né? Nem trazer essa ideia assim de tudo tem que ser pro lado positivo. Mas é para você saber que ao passar por situações assim, você não precisa se obrigar a estar feliz, a mostrar sorrisos, a mostrar que sua vida é maravilhosa. Então respeite o seu momento, né? Entenda, aceite essa situação e acolha para buscar uma compreensão. Não se obrigue a estar feliz e empolgado de uma hora para outra. Isso torna um excesso, porque você vai estar indo contra um momento que você está precisando se dedicar. Se você está passando por uma situação, entenda esse momento que é importante fazer pausas, tá bom? Outra dica importantíssima, que tem muito a ver com essa ideia da nossa influência com a sociedade. São os momentos de rede social, informações, notícias, TVs. Por que a gente tem que estar o tempo inteiro ligado no que está acontecendo? Então, muitas vezes a gente recebe um impacto, uma notícia que muda o nosso humor, que muda a nossa percepção em relação às coisas de um dia. A gente fica trazendo a ideia de comparações, porque não adianta, a gente fala assim, não vou comparar a vida de fulano, porque a
a vida da tela é diferente da realidade, mas a sensação inicial, o impacto que a gente recebe é que a nossa vida fica muito sem graça. Então, a gente acha que não dá conta de viver o que a outra pessoa está vivendo, esse excesso de comparação. Então, se aproximar da sua realidade, do que é possível, e se envolver menos com essas informações extras, vai facilitar e te trazer um alívio também em relação ao seu cansaço. Aproveitar os seus momentos de ócio, os seus momentos de relaxar e não fazer nada. Por que sempre está associado essa ideia de não, vou relaxar, vou descansar mexendo no celular hoje em dia? Então você pode descansar sem estar com as telas ligadas. Isso te traz mais informação. Então vamos ficar mais off, que isso vai ter um impacto direto na sua disposição. E a última dica em relação a essa redução dos excessos é que você procure um auxílio, ajuda profissional, fazer terapia, compreender a si mesmo, para realmente entender qual é o seu critério de vida nesse momento, qual é o seu contexto, para auxiliar você na sua condição. Então, compreender as suas emoções, as suas vontades, onde que está realmente esses excessos, às vezes onde que está uma falta de um momento mais tranquilo, uma falta de autocuidado no dia a dia, a falta de cuidados simples, que é nossa tarefa de casa. Então, você tendo alguém para te orientar, para te acompanhar, para você entender melhor tudo isso, também vai facilitar você a ver a vida de outra forma e buscar essa disposição, perceber essa disposição, praticando as coisas que você aprender por lá também. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você encontre maneiras de poder descansar, né? Que você encontre maneiras de entender toda essa logística da vida com um olhar mais tranquilo e de satisfação com essa oportunidade de vida que temos. E curta esse vídeo se fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas que você também acha que vai agregar. Por aqui nós temos vídeos novos todas as quintas-feiras e vai ser um prazer poder ter a sua presença acompanhando para a gente aprender e crescer juntos.